E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no assunto de máximo divisor comum. E essa vai ser a última aula desse assunto. Se sair algum barulho de fundo é porque está tendo uma obra aqui do lado da minha casa e já faz 2 anos que eu estou tendo que aguentar isso. Fazer o que, né? Então vamos lá. Vamos ver essa proposição 6. O que ela fala? Ela fala que sejam A e B inteiros e D o MDC de A e B e C um inteiro não nulo, então, o primeiro item fala que o MDC de A vezes C e B vezes C vai ser igual a D vezes o módulo de C. E o item 2 fala que se o C divide o A e o C divide o B, então o MDC de A sobre C e B sobre C vai ser igual a D sobre o módulo de C. Vamos demonstrar esses itens aí. Para demonstrar a primeira lá, vamos verificar as condições do teorema 5, que a gente viu lá na aula passada, que é a caracterização do MDC. A gente sabe que o D é o MDC de A e B, certo? Então, com isso, o D divide o A, correto? Então, obviamente, o D vezes o C divide o A vezes o C. Tudo bem? Porque eu posso cancelar o C dos dois lados. Então, esse coisa vai ser igual esse daqui. São a mesma coisa. Então, analogamente, o D vezes C divide o BC. Portanto, a gente tem que o D vezes C ele pertence ao conjunto dos divisores de AC e BC, certo? Agora a gente tem que provar que ele é o máximo divisor comum desse conjunto. Então, pelo teorema de Bezout, que a gente viu na aula passada também, vai existir inteiros R e S, tais que o D vai ser igual a RA mais SB, certo? O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar o D aqui, essa expressão, e multiplicar ela por C, correto? O que é o D? O D é o RA mais SB, certo? Que a gente viu aqui, nesse item. Então, a gente multiplica isso por C. A gente pode usar a distributiva, a gente vai chegar então que tem o RA mais o SB. E a gente agora pode associar entre o parênteses aqui o R e o AC dentro do parênteses, e aqui o S e o BC dentro do parênteses. Agora isso daqui está na forma do teorema de Bezout, né? Então, a gente chega igualando o primeiro termo da equação último, que o DC é igual a R AC mais S BC, certo? Isso aqui a gente vai precisar daqui a pouco. Então, agora para provar que o DC de fato é o máximo divisor comum, vamos supor que existe um D', né, pertencente ao conjunto dos divisores de AC e BC, tal que o D' divide o AC e o D' divide o BC. Então, eu posso afirmar que o D' vai dividir uma combinação linear de AC e BC, né? E o que é uma combinação linear de AC e BC? É o RAC mais o SBC. Mas o que é esse RAC, SBC? A gente viu aqui, ó. É o DC, né? Então a gente pode substituir. Então a gente chega aqui D' divide DC. E por uma propriedade que a gente viu lá nas primeiras aulas de divisibilidade, a gente tem que esse D' divide o DC, então o módulo de D' é menor ou igual ao módulo de DC. O que é o módulo de DC? O módulo de DC a gente pode escrever dessa forma. Módulo de D vezes módulo de C. Mas D é um inteiro positivo, porque ele é o MDC de A e B, então a gente pode tirar ele do módulo. Então a gente chega aqui, o D' é menor ou igual que D vezes módulo de C. Então com isso, a gente pode afirmar que o D vezes módulo de C é igual ao MDC de AC, esqueci de colocar aqui, e BC. Certo? Aqui dentro vai ser AC e BC. Então está aprovado.
Agora vamos provar o item 2 dessa proposição. O item 2 é isso daqui, ó. Se o C divide o A e o C divide B, então o MDC de A sobre C, B sobre C, é igual a D sobre C. Como que a gente vai provar isso? Vamos pensar da seguinte forma, ó. Vamos chamar o MDC de A sobre C e B sobre C de X, ó. X, MDC de AC, B sobre C. A gente sabe o que também? Que o D é o MDC de A e B, né? Então, a gente pode fazer da seguinte forma. O D a gente sabe que é o MDC de AB. E o MDC de AB é a mesma coisa que se eu fazer o MDC de A sobre C vezes C, né? Porque isso aqui vai cancelar com isso, né? E sobra A. E B sobre C vezes C, que também cancela com isso e sobra A, né? Certo? Pelo item 1 dessa mesma proposição, a gente viu que quando a gente tem o MDC, vou escrever aqui, MDC de A, C e BC, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao D, que é o MDC de A, B, vezes o módulo de C, né? A gente acabou de provar isso no item 1. Então, esse A sobre C aqui é como se fosse o A, e o B sobre C como se fosse o B. Então, eu vou ter que A sobre C multiplicando C, B sobre C multiplicando C. O que é isso? É o X vezes o módulo de C. Por que X? Porque a gente viu que X é o MDC de A sobre C, B sobre C, certo? Então, vamos passar para frente. Agora, igualando o primeiro termo aqui com o último, a gente tem que D é igual a X vezes módulo de C, certo? Rearranjando a equação em função de X, a gente chega que X é igual a D sobre módulo de C. Mas o que é o X? O X é o MDC de A sobre C e B sobre C. Então a gente chega que isso é igual a D sobre C, que era o que a gente queria provar. Então está provado isso também. Vamos passar para frente. O teorema 7. A gente vai usar isso bastante também daqui para frente. É o teorema de Euclides. O que ele fala? Ele fala que se existem inteiros A, B e C, tal que o A divide o BC e o MDC de A e B é igual a 1, então o A vai dividir o C. Certo? Então vamos ver a demonstração disso. Ó. Vamos chamar o MDC de A, B de D. Certo? E o quanto que é o MDC de A e B? É 1, que a gente viu. Então, da proposição 6 que a gente acabou de ver, a gente sabe que o MDC de A vezes C, B vezes C é igual a D vezes o módulo de C. Mas o que é o D? O D é 1, né? Então vai sobrar o quê? Módulo de C. Então a gente tem que o MDC de AC, BC é o módulo de C. Agora, vamos pensar o seguinte. A gente pode afirmar que o A divide o A vezes C, certo? Isso é óbvio. E da hipótese aqui em cima, a gente tem que o A divide o BC, correto? Então, lá do teorema 5 de caracterização do MDC, fala que se o A divide o AC e o A divide o BC, então o A divide o MDC desses dois. Mas o que é o MDC de AC e BC? É módulo de C, né? Então, logo a gente pode afirmar que o A divide o C. Então está provado. Então vamos passar para frente. A definição 8 fala que se dois inteiros A e B são primos entre si, então o MDC de A e B é igual a 1. É só para falar que o MDC de dois números primos entre si é igual a 1. Vamos ver então essa proposição 9. Ó, sejam A e B primos entre si, e seja C um outro inteiro, tal que o A divide o C e o B divide o C, então a gente afirma que o AB divide o C. Vamos demonstrar isso então. Olha,
Se o A divide C, a gente pode escrever pela definição de divisibilidade o A que é igual a C, né? Que é um inteiro. Então, como B divide C, a gente tem que o B vai dividir a Q, né? Por quê? Porque aqui o C é igual a Q. Então, substitui o C aqui por AQ. Mas a gente viu que A e B são primos entre si. O que isso quer dizer? Que o MDC deles é 1. E pelo teorema de Euclides, se o B divide o AQ e o B e o A, o MDC deles é 1, então o B vai dividir o Q. Então, se o B divide o Q, pela definição de divisibilidade, a gente tem um inteiro R, tal que B vezes R é igual a Q, certo? Então, a gente vai voltar lá na expressão de C, que é C é igual a A vezes Q, e substituir o Q. O que é o Q? O Q é BR. Então, a gente vai ter que C é igual a A vezes BR. Associando isso aqui e mudando de lado, a gente tem o AB vezes um inteiro R sendo igual a C. Então, o que isso quer dizer? Que o AB divide o C, né? Então, está provado isso também. Então, com isso, a gente chega no final da aula e no final da parte de MDC. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre mínimo múltiplo comum. Então, qualquer dúvida nessa aula, deixa aí um comentário. Então, até mais.